Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente na quarta e última parte deste livro, que trata das esperanças e consolações. É composta por 2 capítulos, estamos no segundo capítulo, que fala das penas e consolações futuras. Perdão. Penas e gozos futuros. Ou seja, a felicidade ou as aflições que viveremos ao retornar à pátria espiritual em decorrência da qualidade do nosso livre-arbítrio aqui, durante a nossa encarnação. Lei de causa e efeito. Aqui, a causa. Quando retornarmos, veremos os efeitos. E nós estamos no item que trata da natureza das penas e gozos futuros. E vamos hoje para a questão 982, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações mediúnicas espíritas para garantirmos a nossa sorte na vida futura? Nossa sorte. E é mesmo o que vai nos acontecer na vida futura? Ser espírita nos dá alguma garantia? Resposta: se assim fosse, todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de se esclarecer, estariam deserdados, o que seria absurdo. É o bem que garante a sorte futura, a vida futura, a qualidade positiva da vida futura. Ora, o bem é sempre o bem. O bem é sempre o bem. Não interessa se somos cristãos, se somos budistas, se somos judeus, se somos muçulmanos, o bem é sempre o bem. Seja qual for o caminho que ao bem conduza. A religião que faz o bem acontecer. Através de nós, é claro. E Kardec vai comentar dizendo-nos assim essa resposta: a crença no espiritismo ajuda o homem, o espírito encarnado, a melhorar-se, ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Então, o espiritismo nos esclarece sobre certos pontos do futuro, o que muitas vezes nos ajuda a entendermos melhor a importância das boas ações aqui. Apressa no espiritismo o adiantamento dos indivíduos e das massas, ou seja, tanto individual quanto coletivo. Ele ajuda, por quê? Porque as pessoas veem melhor os objetivos e veem melhor como alcançá-los. Porque permite, então, apressa o adiantamento dos indivíduos e da coletividade, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio do Espiritismo, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Resignação é a aceitação do sentimento, assim como a obediência é a aceitação da razão. Afasta-o, ou seja, o Espiritismo afasta o homem, o espírito encarnado, dos atos que possam retardar-lhe a felicidade futura. E é assim que contribui para essa felicidade. Mas nunca se disse que sem o Espiritismo não se possa conseguir essa felicidade. Importante. Aqui um detalhe, um acréscimo. O
O Kardec nos diz assim: a crença no Espiritismo ajuda o homem a melhorar-se ao lhe firmar as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento, individualmente ou coletivamente, porque permite que nos inteiremos do que seremos um dia. Estamos aqui na questão 982. Na questão 266, nós estamos na quarta parte. Na segunda parte, no livro segundo, que trata do mundo espiritual, ou mundo dos espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espiritual. Na questão, então, os espíritos dizem o seguinte, um trecho da resposta. O viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro, não consegue abranger com a vista a extensão da estrada por onde vai. Por quê? Porque ele está no espesso nevoeiro, então ele não vê. Nem os seus pontos extremos, ou seja, o cume, não é? Se estiver subindo uma montanha, por exemplo. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto ocorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Ou seja, quanto ele já percorreu e quanto ainda falta percorrer. Lá de cima ele tem uma visão clara. Eu percorri aquilo tudo, olha lá embaixo. Cheguei aqui, aí ele olha para o outro lado, agora eu vou descer e vou para ali. Lá no cume ele vê isso. Embaixo há um nevoeiro. Ele não vê nada. E os espíritos continuam dizendo: consegue ver o fim da estrada, vê os obstáculos que ainda terá que transpor e combina, então, ou seja, cria uma boa estratégia para ter meios mais seguros de atingir esse objetivo. Aí eles dizem: o espírito encarnado é qual o viajante no sopé da montanha, onde nós temos o espesso nevoeiro, porque encarnados nós não temos a visão espiritual. O que sabíamos do passado e do futuro, esquecemos para o nosso próprio, para a nossa própria proteção, né? Vamos dizer assim, enquanto estamos encarnados. Então, o espírito encarnado, que Kardec usa muito o termo homem, o espírito encarnado é qual viajante no sopé da montanha. Desenleado, ou seja, livre dos laços que o prendiam ao corpo físico, sua visão tudo domina. Então, ele já sai do sopé da montanha, não está mais lá, por quê? Porque desencarnou. E a sua visão, como é então? Como aquele que subiu a montanha e chegou ao topo. Para o viajor, o objetivo é o repouso após a fadiga. Fadiga é quando estamos encarnados, não é? Para o espírito, a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Exatamente. Então, ele compara aqui o viajor e o espírito. Ao desencarnar, é como isso o espiritismo dá. Nós estamos encarnados e não vemos, mas o espiritismo nos coloca lá no alto da montanha. Com a doutrina espírita, nós vemos o nosso passado espiritual, não exatamente o nosso particularmente, mas nós sabemos que temos já uma fieira de encarnações que promovem as nossas necessidades reencarnatórias atuais, e vemos também que o espiritismo nos traz as informações sobre a nossa vida futura, dentro da lei de progresso, dentro do nosso aprimoramento contínuo através das reencarnações até sairmos aqui de espíritos imperfeitos, galgarmos a posição de espíritos puros pelo nosso progresso moral e muito tempo após, continuando a progredir, atingirmos a pureza de espírito. Não é? Então, nós temos aqui mesmo, dentro do Livro dos Espíritos, quando fala da vida espiritual, aqui o subitem é a escolha das provas. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas como é que alguém pode escolher uma prova tão difícil
Aqui a gente não percebe que a importância ou mesmo a necessidade de vivermos essas provas. Mas, quando nós estamos desencarnados, nós escolhemos essas provas porque vemos o nosso passado espiritual, vemos o que é necessário para para superarmos aquelas dificuldades do passado, aqueles erros do passado, e para atingirmos os lugares que realmente, o lugar cada vez mais para cima, para o alto, mais perto de Deus, que queremos atingir. Então, a doutrina espírita, ela nos coloca lá no cume da montanha, nesta condição de ver o nosso contexto espiritual. Não estamos mais assim, e aí? Para onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Tudo isso o Espiritismo nos diz. Muito bem. Aí, vamos agora para um novo subitem. Penas temporais. Questão 983, pergunta Allan Kardec. O espírito que expia suas faltas em uma nova existência não experimenta sofrimentos materiais? Uma nova existência. Então, ele está de novo encarnado e está expiando suas faltas. Ele não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais? Então, ele está dizendo, primeiro, da existência corporal, o espírito que expia suas faltas em uma nova existência, não experimenta sofrimentos materiais? Será então exato dizer-se que para a alma, depois da morte, só há sofrimentos morais, já que não existe mais corpo físico? Resposta. Dos espíritos superiores. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida representam um sofrimento para ela. Só o corpo sofre materialmente. Só o corpo sofre materialmente. A alma não sofre materialmente. Sofre mentalmente, sofre emocionalmente. Hoje, muito melhor que no tempo de Kardec, nós entendemos isso. Muitas vezes, naquele tempo, quem tinha sofrimentos mentais, emocionais, não era valorizado. Como assim? Está sofrendo? Vai lavar uma roupa. Não era algo realmente valorizado. Hoje nós, não. Mesmo encarnados, nós sabemos que além das dores do corpo, nós temos as dores da mente, as dores emocionais, não é? E continuam respondendo agora. Muitas vezes, falando de alguém que morreu, dizeis que quem morreu deixou de sofrer. Nem sempre isso é verdade. Como espírito, não sofre mais as dores físicas, embora esteja sujeito, conforme as faltas que cometeu, a dores morais mais agudas que o quê? Que as dores físicas. Pode mesmo vir a ser ainda mais infeliz em uma nova existência. Então, se errou, já sofre o estado errante entre uma encarnação e outra, e às vezes tem necessidades encarnatórias que vão ser necessárias não só para corrigir aquilo de antes, como aquilo que ele não corrigiu quando reencarnou, e aí está acumulando resgates, não é? O mal rico pedirá esmola e estará sujeito a todas as privações da matéria. O orgulhoso a todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e crueldade os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um patrão mais duro do que ele foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência. Olha só. Todas as penas e tribulações da vida são expiação
das faltas de outra existência, quando não resultam de faltas da vida atual. Às vezes estamos sofrendo e não tem nada a ver com a existência anterior. Tem a ver com a existência atual mesmo, que fizemos uma bobagem e já estamos aqui a sofrer por causa disto. E aí tem a ver com esta existência e não com a anterior. Ok? Logo que houvermos saído daqui, pela desencarnação, compreendereis, logo que houverdes saído daqui, compreendereis isto. E os Espíritos ainda acrescentam um último parágrafo dizendo: o homem que se considera feliz na Terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que emprega menos esforços para se melhorar. Está acomodado, né? Se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, com certeza a espiará em outra existência tão material como aquela. Então, se muitas vezes ele começa a espiar essa felicidade efêmera já nesta vida, a espiará igualmente, não é? Em outra existência tão material quanto aquela. Porque aqui ele já pode, vamos dizer assim, sofrer a angústia de ter seus bens roubados. Isso é uma angústia, não é? Está um sofrimento. E aí não sai, e aí carro blindado, e aí não tem liberdade. Está espiando. Mas depois, se viver enclausurado nesses recursos que não lhe pertencem, pertencem a Deus, e se não fizer bom uso deles, vai espiar isto. Né? Então, espia aqui e vai espiar na próxima também. Hoje vamos ficar aqui na 983. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos e o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.